Bem, amigos do canal Caminhos e Vidas, nós hoje estamos aqui para conversar com Ademar Neckel, ele que é um cidadão nascido no município de Agrolândia. Data de nascimento? Dia 16/4/1943. O senhor nasceu em que localidade de Agrolândia? Eu nasci em Pitangueira, lá onde nós tínhamos propriedade. Lá, né? Filho de quem? Filho de Claudino Felipe Neckel e de Delfina Neckel. Você teve tua infância toda na Pitangueira? Até os 23 anos. Estudou na escolinha de lá? Estudei só na escolinha de lá. Quem foram suas professoras? Meu professor único, o senhor Aliatar Ramos. E quais as lembranças que você tem assim de infância da Pitangueira? Como é que era ser criança na Pitangueira na sua época? Ser criança na Pitangueira, naquela época, era bem diferente de hoje em dia, né? Porque a gente tinha que trabalhar já desde criança, estudar e no mesmo tempo tinha que procurar um lazer também, entende? Brincar, jogar futebol, caçar passarinho, estilingue, ararapuca, essas coisas assim, não tinha nada de fazer que nem hoje como criança, entende? Sem as modernidades de hoje, na época era o que se fazia, o que se tinha para fazer, né? Era isso. Como é que você vê a diferença de ser criança naquela época e hoje? Ah, se a gente contar para as crianças de hoje, eles não acreditam, né, entende? Porque não existia nada eletrônico. O primeiro rádio que foi comprado, que possuía na Pitangueira, foi meu pai. Primeiro rádio, porque lá não tinha energia, então era um rádio a bateria, né? Você lembra de que ano foi isso? Isso foi, eu tinha 4 anos. 4 para 5 anos. Aprendeu a escutar música sertaneja e programas de esportes do Rio e São Paulo também? Esporte, tudo, do Armando Marques, dessa turma toda. Aprendeu a ser Flamengo nessa época? Aprendi a ser Flamengo nessa época, entende? Eu aprendi a ser santista na década de 60 também na base do rádio. Na base do rádio. E a igreja da Pitangueira, você lembra que época que foi construída? Em 1960. A primeira igreja? Primeira igreja da Pitangueira. Padroeiro de lá? São Sebastião. São Sebastião, e ainda hoje, né? Hoje. E quando foi construída a igreja nova lá, o senhor lembra? A outra agora? Isso, atual. Não, essa daí já não fazia mais parte. Mas não lembras a época que foi? A época. E o material dessa igreja primeira que foi construída, os moradores que doaram o material? Foi os moradores que doaram e foi feito festa para arrecadar e coisa, porque foi uma igreja de madeira. A madeira foi comprada tudo em agronômica. E a mão de obra foi local dos moradores? A mão de obra foi local de Agrolândia. Quem fez a primeira igreja foi o seu Valdemar Gussmann, o seu Kurt Pischke e o Roland Holler. Eles eram os carpinteiros que fizeram a primeira igreja. Como é que era a vida da comunidade, assim? Era igreja, escola e trabalho? Nós participávamos da comunidade de Barra do Tigre, né, na igreja, né, entende? Depois começou a comunidade lá, o padre começou a rezar a missa na escola lá, né? Lembra quem era o padre? O padre se chamava Francisco Butsteg. O mesmo que visitava as outras comunidades de Agrolândia, né? Rio Novo, eu lembro que tem até foto dele com o jipe dele. Isso. Qual era a origem da sua família? De onde vieram seus pais? O meu pai nasceu em Angelina. Angelina. Ele veio para cá com 8 anos, com o meu avô. Ele disse que não tinha estrada, eles chegaram a vir para o Rio. Não lembra o ano que foi isso, mais ou menos? Ele tinha 8 anos, ele era de 1912, então, isso foi em 1920 mais ou menos. Então ele chegou bem no início da colonização bem aqui. No início. Foi um dos pioneiros da Pitangueira? Foi um dos
Não foi um dos pioneiros, porque a Pitangueira, primeiro, bom, ele era da Pitangueira, mas ele morava no primeiro, nesse terreno onde tem o aeroporto lá. Assim, que hoje pertence, o território pertence para Trombudo, né? Mas ele morou lá. Lá depois ele vendeu e comprou lá onde nós morávamos, na Pitangueira, daí lá pertencia a Trombudo Alto, né? Uhum. Tudo era Trombudo Central na época, né? Tudo era Trombudo Central. Né? Uhum. E a sua mãe? De que... A minha mãe veio de Rodeio. Rodeio. Ela era filha de 2 italianos, nato ainda, né? Sim. Era da Itália, né? Uhum. E se chamava Delfina Notari. E ela veio também, eles casaram depois, porque ela nasceu lá em Rodeio, na Piranga, lá. Depois com o casamento deles, o começo do casamento, eu não sei onde começou, mas começou por aqui, porque ela já tinha parente por aqui, por Trombudo, por aí, no Rio Grande do Sul, né? Quantos irmãos vocês eram? Você e mais quantos? Nós éramos todos em 11. 11? É. Faleceu 2 com 3 anos, cada um com 3 anos e 5 meses e uma menina com 3 anos. Aí ficamos em 9, que cresceram mesmo. E destes 9 ainda restam vivos quantos? 6. 6. Os trabalhos, você disse antes que começou a trabalhar cedo, né, com seu pai na agricultura. Uhum. Quando juventude, que tipo de atividade na agricultura se fazia na época? Na época, o trabalho na época na Pitangueira era mandioca e porco, né, suíno, né, criava suíno, né. E também se fazia, tinha os leiteiros que puxavam o leite, tem muita gente que tinha as vacas de leite e sempre os leiteiros traziam o leite, né, para a sede aqui. Você tem lembrança assim de quem foram os primeiros moradores da Pitangueira? Porque a Pitangueira, Valmir, foi colonizado por um grupo de alemão. E desses alemães eu ainda cheguei a conhecer lá, que depois eles saíram, se chamava Arthur Kinn, era extremando com nós lá, era estrangeiro. Max Kinn era estrangeiro, era irmão desse. E o Ervino Dering, mais para cima, esses 3 eram alemão nato, né, entende? Uhum. Mas tinha mais gente alemã, esses eu não cheguei a conhecer, porque daí os brasileiros foram comprando e no final saíram tudo, né, entende? Essa família do Amaro, da Silva, dos Ramos, dos Neckel, do lado do seu Evaldo... Isso eu conheci de tudo, porque eu com o seu Evaldo, nós éramos primos. O pai do seu Evaldo e o meu pai eram primos irmãos. Os avós eram irmãos. Sim. Os avós eram irmãos, né? Então, daí tinha mais uma irmã que se chamava a mulher do Emílio Rusch. Essa também era uma Neckel, né? Entende? Uhum. Olha como era o nome dela, agora foi, né? E daí tinha mais um irmão que veio junto, que era esse Neckel da Aurora, que também foi prefeito lá, o José Matias Neckel, né? Sim. Lá veio, que formou, foi o Pedro Neckel, que era irmão do meu avô, era Felipe, e o pai do seu Evaldo era José Neckel, o avô do seu Evaldo era José Neckel, e o pai também era José Neckel. E o pai da Dona Angelina Neckel era João Neckel, também era irmão, os 4 irmãos que vieram para cá, né? O seu Amaro da Silva foi doador do terreno ou vendeu o terreno onde foi construída a primeira escola da Pitangueira, não? Eu acho que foi doador. Foi doador, né? Eu acho que tem uma lei no município que fala que ele doou, né? E essa escola era no mesmo local onde está hoje, a última construída? Não, essa escola era mais para cima, mas essa escola lá onde era essa escola hoje, mora o Oswaldo Neckel, que era o pai dele era o Jorge Neckel, né? Sim. Lá onde eu estudei a minha vida, meus
3, 4 anos de estudo que eu tive, primário, foi lá, Essa escola era de madeira? de Madeira. E a escola que tem hoje foi a segunda que foi construída de material, que é do lado da igreja ali, essa? Foi a segunda. Essa é a segunda. É. Em que época que você saiu da Pitangueira? Eu saí da Pitangueira e vim parar na casa do meu irmão do Bar e eu trabalhei 4 anos ali na própria companhia, né? Entende? Ali na papelaria. Sogro do seu Walter Ziegler? Então eu trabalhei ali, foi em 1966. Por 4 anos? 4 anos. E depois veio para o centro? Daí eu vim para o centro, porque daí eu saí de casa, daí as irmãs também não queriam mais ficar lá, já estavam crescendo, já tinha. E daí o pai, nós tínhamos umas áreas de terra lá, ele vendeu uma área e daí surgiu esse negócio ali que minha irmã tinha casado com o Kepson, né? Sim. E ele comprou a churrascaria do Kepson, né? Daí ele só comprava, mas antes de comprar ele disse, ele comprava se eu vinha junto com ele para acompanhar ele de novo. Né? Sim. Daí eu disse, não, se é por isso eu vou. Então, em 70 mais ou menos, você veio com seu pai e compraram uma churrascaria. Em 69, 70 eu vim para a cidade. Ficou até quando na churrascaria? Até 76, 77 por aí. Quais as lembranças da churrascaria? A lembrança da churrascaria é que naquele tempo só tinha que servia assim comida duas churrascarias, que era a churrascaria Lira, que era a nossa, e a churrascaria do Dorvalino Sebastião Adriano. Né? Sim, as duas no centro, né? O resto era bar, assim, de bebida e coisa lá. E ao lado da minha churrascaria onde tinha um cinema ali. Isso, é aí que eu queria chegar. Cinema que na época era muito frequentado, né? Muito frequentado. Porque só tinha aquilo, não tinha Era a diversão de sábados e domingos à noite, e né? domingo, Era a prévia de um baile no sábado. E também tinha matiné, domingo à tarde. Para as crianças também. Também tinha tudo. Shows, né, também aconteciam ali, né? Acontecia ali também. Esse prédio do cinema era do seu Luiz Isidoro Montebeller, né? Luiz Isidoro Montebeller. Que ainda existe ali no centro, né, ao lado da antiga churrascaria, né? Isso. Como era a vida no bar ao lado do cinema? Era assim bom, porque era bem agitado, assim, tinha bom movimento, né, entende? Tu vendia tudo que era, além de ter o negócio de bar e comida, mas a gente vendia assim muito fazer assim pastel, bolinhos, e sorvete, picolé, e bebida, todas. Aquelas coisas rápidas. Todas coisas rápidas, entende? Muito namoro na churrascaria? Existia. Ia para o cinema, voltava? Ia para o cinema, voltava, ia lá para a churrascaria para tomar cerveja e namorar. Quantos casamentos que se formou lá dentro? Dentro do cinema e da churrascaria começaram os casamentos. Começavam os casamentos. Muito comum na época, né? Muito comum, porque não tinha outro lazer, né? Sim, sim. Se ia no futebol, mas lá era, ou era tarde dançante baile nos clubes, ou era na churrascaria, onde podia tomar alguma coisa, ou conversar, ficava à vontade. Depois eu comprei, meu pai em 69, logo nós compramos uma das primeiras televisões em Agrolândia, né, entende? Sim. Tinha televisão lá em Agrolândia, só nós e o Raimundo Fica. Depois o Ramos lá em cima comprou uma também, onde foi assistida a Copa de 70, né, entende? A Copa de 70 lotava o restaurante. Não, eles quase roubavam o barraco, entende? Isso era coisa séria. Não cabia tudo, né? Uma novidade, né? E eu queria assistir, e o pessoal queria mais cerveja e coisa, e eu ficava, me via doido, e meu pai lá atrás do balcão lá.
Como era na época as preferências de cerveja, por exemplo? Só uma curiosidade. Preferência de cerveja, na época que eu entrei lá, era duas qualidades. A Antártica e a Brahma, né? Eu era muito vendedor da Brahma. Eu vendia em torno de 100 engradados de Brahma por semana. É muita coisa, O caminhão da Brahma chegava lá, porque eu vendia muito para os botecos do interior, né? Ah, sim, revendia. Ah, ia para a serra e um levava 5 engradados para uma bodega, outro levava 8 e coisa, né? Cigarro também eu vendia, eu comprava toda semana 100 pacotes de cigarro. E revendia também para essas... Na época se fumava muito, né? Hoje se fuma pouco, né? Se fala muito. Interessante, porque na época quem fumava eram os homens, né? Hoje a maioria de fumantes são as mulheres, né? Mulheres. Eu também já notei. Ao menos aqui no nosso município né? Aqui é assim, as mulheres fumam muito mais que os homens. Nessa época que você estava ali, já veio também o supermercado Ferreira para ali, do Paulo Ferreira? O supermercado Ferreira veio em 1975, acho. 75. Tu ainda tinhas a churrascaria? Tinha churrascaria ainda. Daí ele montou o mercado embaixo e começou o supermercado Ferreira. O supermercado Ferreira foi o primeiro supermercado daqui, né? Foi o primeiro. Nós tínhamos as vendas antigamente, né? Tinha a venda do Suíca, a venda do Bauer. Os dois Bauer, né? Aqui o Eduardo e o Augusto, né? Tudo que tinha venda. E na Pitangueira, teve alguma venda, algum bar? Teve assim essas vendas de bodega, mas tinha venda tinha mercadoria também, né? Quem eram os proprietários, o senhor lembra? Olha, no tempo da Estrada de Ferro tinha umas 3 vendas. Um dos proprietários até foi o Antônio Bini. Na Pitangueira. Antes de vir para o centro? Depois o Ângelo Trenotti também teve uma época que tinha uma bodeguinha lá, mas depois logo ele mudou para São João, né? Entende? O Ângelo foi lá em cima onde era dos Claudino, né? Bem lá em cima. Daí ele mudou, ele vendeu para o Dorvalino lá, o Dorvalino foi trabalhar com ele, daí vendeu para o Dorvalino, e o Dorvalino trocou com o Beleco, o Beleco tinha feito o prédio ali onde estava o Dorvalino ali. Era o Bar Príncipe, né? O Bar Príncipe, o Dorvalino veio ali e o Beleco foi lá para cima. A estrada do trem, o trilho do trem, até a estação construída em Agrolândia, você tem alguma lembrança? Você acompanhou isso? Andei de trem. Né? Andou de trem. Não foi muito tempo, né, que o trem veio para cá, né? Uns 3 ou 4 meses que ele vinha. Esse terreno, essa propriedade onde é a antiga estação era dos Trapp, né? Família Trapp. Do seu Frederico Trapp. Frederico Trapp, né? Voltando um pouquinho então para a questão do centro, você deixou o restaurante em 76. 76 para 77, era quase 77. E aí foi fazer o que daí, economicamente, o que você fez? Porque daí eu trabalhava no bar, mas eu gostava muito da agricultura e eu gostava muito de porco. Sim. E eu comecei a criar uns porcos, dava lavajada e coisa lá, e os meus irmãos vieram para ali, guri, daí meu pai achou que se eu saísse, era melhor para ele botar os rapazes a trabalhar, né, entende? E daí nós trocamos, então daí eu arrumei o meu casamento lá, casei lá e vim morar daí morei 1 ano ou 2 lá com meu sogro, no hospital velho, com meu sogro. Depois eu comprei aquele terreno onde eu tinha lá do Egualdo Wolff. Tinha a casa velha que lá morou o sogro dele, né? Todo sogro, né? O Egualdo Wolff. Conheceu o Egualdo Wolff. Conheceu o Egualdo Wolff. Sim, sim. Daí eu comprei lá e morei 8 anos naquela casa velha lá. Depois eu construí a outra casa. E sempre com a criação de porcos nessa época? Daí ali eu criei uns porcos ali, mas daí ali não podia, não tinha lugar ali. Daí aluguei uma granja
do Metzger lá, do Westphal. Era o sogro do seu Cido Vistalek ali, o Sim. Preguinho, né, entende? Eles tinham uma granjinha lá, eles tinham começado, entende? Aí comecei, aluguei lá e comecei lá. Trabalhei 3 anos lá, daí eu construí uma granja no Ribeirão Elétrico, eu já tinha daí o terreno no Ribeirão Elétrico. Já tinhas o terreno lá, só construiu. Que era o negócio do Ribeirão Elétrico, que ele construiu o galpão ali da cebola, e daí era eu e o Paulo, era a Fernecker, né? Sim. Daí eu construí também aquele, onde está o mercado, nós queríamos trabalhar com arroz também, já que nós estávamos com feijão, e cebola e alho, né? Entende? Uhum. Nós queríamos partir para tudo. Mas daí, quando eu estava com aquilo lá tudo coberto, estava fechando, estava terminando, de repente veio aquela inflação Astronômica. inflação ao mês, né, entende? Daí eu desisti de construir, e daí plantei tudo em feijão no terreno. Colhi o feijão, daí outro ano já botamos uns arrendeiros, porque a gente não podia fazer tudo. Aí trabalhei uns anos com alguns arrendeiros, mas depois a gente começou a trabalhar com o pessoal da própria firma, que plantava cebola e bastante feijão, milho, coisa nada. E depois, quando chegou um tempo à frente, daí nós repartimos a firma, eu e o Paulo, e eu construí a granja. Daí lá, né? Eu tinha a granja ali, né? Mas eu construí para ser para lá. A atividade com a suinocultura foi boa? Olha, para dizer que foi ruim, não foi regular. Tinha os altos e baixos, entende? Mas valeu a pena? Valeu a pena. Hoje ainda tem alguma Ainda atividade? tem alguma coisa. Hoje está mais ruim, mas eu ainda toco. Ainda dá para continuar a Dá atividade? pra continuar. Não dá para parar assim também, uma coisa que tem todos os animais lá e não pode parar assim de hoje para amanhã, né? Entende? Sim, sim. Mas hoje eu não toco mais, eu tenho um operador que toca lá, né? Sim, sim. Funcionário. Funcionário. E essa questão da aquisição de feijão, de cebola, o secador que vocês mantiveram, o Paulo e você, ela é uma atividade interessante? Como é que o que você acha disso? Nós começamos isso ali porque naquele tempo não tinha quem comprava os grãos, e quem comprava os grãos era o governo, quem comprava o feijão, a maioria era o governo. Uhum. A CFP, entende? Então nós montamos as máquinas e começamos a trabalhar para a CFP. Na medida que nós tínhamos as máquinas tudo prontas, nós começamos a trabalhar para nós também, né? Trabalhar para a CFP, por exemplo, tu vê, um ano eu botei 12 mil sacos de feijão, numa safra eu botei 12 mil sacos de feijão empilhados lá dentro daquele depósito, estoque para a CFP, entende? E daí já o que sobrava, nós já começava a comercializar. E ali fomos comercializando, quando chegou diminuiu um pouco. Daí nós não trabalhávamos mais com a CFP, já comercializava tudo. Isto era mais rentável do que comprar separado, sozinho e revender? Quando nós achamos que rendável, era mais, naquela época, era mais rendável trabalhar no comércio, nós partimos para esse outro lado. Né? Quantos anos você manteve esse trabalho de aquisição de produtos dos agricultores? Se eu te falar com cebola e feijão e alho, e com quantos anos todo que eu trabalhei, dá uns 30 e poucos anos. Né? É muito tempo, né? É muito tempo. Né? Como é que você viu nesses 30 anos a vida dos agricultores, os plantadores de cebola, alho, feijão? O alho nós não comercializava aqui, ia comercializar tudo no Planalto Curitibano já. Só lá. Só lá. Comprava as cargas de alho, já comprava beneficiado, né? Uhum. Ia lá e carregava e mandava para o Rio de Janeiro, provavelmente, entende?
Isso funcionava assim, uma carga de alho ia 1.200 caixas de alho de 10 quilos. Aí nós tínhamos um representante no Rio que ele vendia todo esse alho, ele era responsável em vender e receber e mandar o dinheiro para nós. Funcionava bem isso? Funcionava mais, uma das melhores coisas que tive foi que lá ele conhecia todo mundo e só botava na mão de quem? Sim. Pagava. Já a cebola a gente já comecei. Eu mandava, eu disse para ti que eu mandei cebola para Curitiba, São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Vitória, no Espírito Santo, e Presidente Prudente, Bauru. Isso daí eu mandava todo negócio, não tinha intermediário, era tudo no telefone. Manda tal carga de cebola, combinava o preço. Funcionou bem? Hã? Funcionava bem também? Funcionava bem, só que a gente, quando chegou num tempo, perdeu alguma coisa. Né? Um freguês que eu mandei 20 anos de cebola, 1 quilo mais um dia, em Bauru, eu perdi 7 cargas de cebola. Ele pagava tudo com 45 dias, depois um ano de repente ele quebrou. Às vezes atrasava o cheque, às vezes ele representa de novo e coisa. Ou se aquele não era representar, ele passava em dinheiro e coisa, mas vendi 20 anos, depois perdi. Esse mercado, assim, é muito ingrato, né? Muito ingrato. Eu vejo, assim, a gente ouve no geral que há muitas perdas, né? Muitos quebraram, né? Nessa situação de perderem as cargas, né? Muitos quebraram. Eu não quebrei, porque eu fui lá e eu vi que o homem estava quebrado, ele vim embora e me mandaram 9 cargas, 2 eu recebi. Naquele ano, aquela safra já tinha mandado 9 cargas. Veio dentro de 45, 50 dias, eu tinha mandado 9 cargas para os caras. Truque, né? Uhum. E daí eu fui lá e vi que ele estava quebrado, eu vim embora, cobrei aquele cheque daquelas cargas que eu consegui cobrar e daí eu disse para a mulher, olha, a mulher que fazia os acertos de contas, o Jomanei e tudo, digo, vamos pagando. Fui resgatando dinheiro da granja, dinheiro, tudo onde estava. Paguei tudo. Os romanei que compravam com 30 dias, né? Uhum. Paguei tudo sem ninguém dar 2 viagens lá para. Eu fiquei tão satisfeito que eu dei conta de pagar tudo o pessoal aqui. Fiquei mais satisfeito que eu dei conta de pagar tudo do que triste porque eu perdi lá. Entende? A gente... Uma responsabilidade que eu dei conta, né? Entende? A gente tem que ter responsabilidade. E o pessoal não sabia que eu tinha perdido. Eu contei depois, um ano depois é que eu contei, digo, olha, aconteceu assim. Não fiquei devendo nada para ninguém. Uma outra coisa. Como é que você vê as tecnologias hoje da agricultura, assim, né? Antigamente era diferente, né? Tinha uma dificuldade, né? Muito manual, né? A produção. Essas tecnologias hoje, como é que você vê isso? Isso eu vejo assim que é muito mecanizado, né? Sim. E isso já para nós, para mim, que não tinha aquele poder de estudo para tocar, por exemplo, tudo hoje em dia, tudo mecanizado e para mim já faz falta, porque eu de informática não tenho nada, né? Entende? Sim. Então hoje em dia tem que ser gente mais formado para conseguir tocar essas coisas. E é uma verdade, se não for. Porque eu hoje em dia eu digo assim, às vezes eu dizia para o meu sogro, antigamente a gente achava que a gente sabia muito, hoje com essas informáticas eu já sinto mais analfabeto. E
Como é que você vê essa questão do agrotóxico, tudo que é posto na produção hoje? Isso interfere na nossa vida ou não? Olha, se interfere na vida, eu não vou dizer que talvez tenha alguma coisa que não interfere. Acredito que pode interferir. Só que se não acompanhar esse sistema aí, ninguém produz para viver mais. Nós precisamos produzir muito porque tem muito para ser alimentado, Muito né? para ser alimentado. De ser humano, animais e por aí vai, né? Se tu for plantar no tempo que era feito tudo sem um agrotóxico, nada, o cara não sobrevive. Antigamente com pouco se passava o ano, hoje não, né? Antigamente tu ia no tempo da guri, tu comprava sal, comprava café, comprava o fubá, era feito em casa, era feito Sim. com milho que a gente colhia, né, entende? Trigo se comprava para fazer uma cuca, um doce, um aniversário, um dia de festa, coisa. Poucas vezes por ano, Poucas né? vezes por ano, tu sabe disso também, né, entende? E assim foi. A carne a gente fazia praticamente tudo em casa. Nós tínhamos galinha de Angó, tinha pato, tinha marreco, tinha ganso, tinha porco, tinha ovelha, tinha tudo. Sempre tinha que todo ano pendurar alguma coisa lá para ter. E a família era grande, era consumido bastante, né, entende? Na base do charque, Charque, muito charque. Se comprava charque, os tropeiros vinham vender charque, e a gente não comprava 1 quilo de charque, uma coisa, comprava umas 2 mantas já lá para lá. e a carne enlatada na banha também. Na banha do porco, fazia alguma coisa seca, alguma coisa, escaneava um bom carneiro, um bom porco embaixo de carne, fazia umas linguiças também, né? Botava Pão de milho, pão de milho, polenta, né? Que a minha mãe era italiana, eu fui criada polenta. Sei fazer polenta, sei fazer. é um bom alimento, né? Bolo, Eu adoro. não tem É pura, né? química nenhuma, né? Isso. E tem sabor. Tem sabor. É boa. Tem sabor. O Adhemar, você hoje está com 80 e... Eu tô com 80, mas vou fazer 81 se mês que vem agora. Tá, 81 podemos dizer. Você presenciou muita coisa da história de Agrolândia. Que lembrança você tem da área central da cidade, quando você, assim, claro, se criou na Pitangueira, mas provavelmente vinha de vez em quando para a parte central aqui. Que visão, que lembrança você tem dessa época? Moamir, quando eu era guri, que o meu pai me mandava, e tinha que vir de charrete, vinha na Tafona, vinha no nosso lugar de fazer compra, tinha açougue, tinha tudo, era no Eduardo Bauer, né, lá na Seco de Goiás, tinha tudo, tinha fazenda, tinha tudo, nós comprávamos muito lá. Mas também vinha, se era dentista, por cima, coisa, tipo assim, se era negócio de... Naquele tempo não se falava em automóvel, falava em fábrica de carroça, que era as ferrarias, né, entende? Tinha que falar carroça, quebrava alguma coisa. Lisenberg, Schmegel, Grimm, o pai de Ling Sheng, também tinha lá em cima o Weingart, né? Então, e isso a gente tinha que conhecer tudo. A única coisa que eu estranhava muito, que tu chegava aqui e só falava em alemão. Muito comum ainda, quando eu vim para cá na década de 70 ainda era assim. Pois aí, antes que tu veio para cá, bem antes, era bem pior. Né? Com certeza. Às vezes a gente tinha que extrapolar para se entender. Fazia de conta que entendia, né? Mas no comércio sempre se entendia melhor. Quando ia no comércio já atendia toda a região, né, entende? Então, mas isso é uma coisa que eu achei. Então, nós tínhamos outro mercado muito que lá, nós descia muito para o central ali. Sim. Descia da Pitangueira, passava na Palhocinha e já o central era quase mais perto lá do que vinha aqui em cima, né, entende? Sim. Preocupava muito o Dietrich, o Prof, a companhia lá, né, entende? Preocupava muito lá, né, entende? Uhum. Mas ocupava os dois mercados, né, entende? Trombudo e Agrolândia.
Você assim, tem lembrança do crescimento, do surgimento, ou já era grande quando você conheceu, por exemplo, a empresa Oscar Swicker? Quando eu conheci ela já era grande. Já era grande. Já era grande, ela é mais velha. Ela representou muito para a Agrolândia, né? Representou muito, muito. Foi uma pena que não Foi uma continuou, pena que né? não aproveitaram aquilo, que não ficou raízes daquilo, né? Uhum. Você conheceu bem ali para cima também, nós tínhamos a fecularia do Hoffman, né? Isso, fecularia do Hoffman. A Vilfa, que foi uma empresa de tecelagem, né? O pessoal da tecelagem também. Você lembra disso tudo? Tudo. E a questão, por exemplo, você teve esses anos todos dentro do bar, né? No bar se costuma acontecer muitas anedotas, né? Muitas brincadeiras, muitas histórias, né? É. Como é que você, o que você tem a contar disso? Isso eu costumo, né? Tinha muitas e a gente não lembra pouco, às vezes até dava umas encrencas assim, né? Naquele tempo que aqui em Agrolândia, por exemplo, quando eu comecei a formar os meus 16, 18 anos que eu comecei a formar, e quase não dava um baile, que eles não iam para o além, né? Tinha umas rivalidades entre clubes e também pessoas do outro município, né? O clube de futebol, por exemplo, Continental e Floresta, Ipiranga e Floresta, não era no futebol, mas era no Bolão, bolão e na parte social. parte social. Isso tinha muito, né? Tinha muita rivalidade. Isso ficou só na história. Aqueles antigos, a gente se lembra daqueles pessoal que era mais revoltado, já morreram tudo praticamente, né? Sim, sim. Mas a gente se lembra dos... E os bêbados folclóricos, né? Tinha muitos também, né? Também tinha. Que era uma diversão quase nos bares, né? Tinha aqueles que... Incomodavam, mas divertiam. Incomodavam, mas divertiam, né? Mas tinha alguns. O seu Alex Kriser uma vez disse para mim, tá vendo aquelas pessoas lá no bar? Eles estão resolvendo o problema do presidente da República, do governador, do prefeito, do treinador da seleção, mas olha se o problema deles está resolvido. Eu entendi isso, para quem frequentou bar, né? Eu entendi isso como uma lição de vida, sabe? Isso é verdade. O seu Alex tinha umas tiradas assim, e essa foi uma delas, que eu achei muito interessante. Isso tinha muito, né? Eles não estavam preocupados com as coisas dos outros, mas não com as deles, né? Exato. Isso é uma coisa comum de boteco, né? Por exemplo, se vinha um pessoal do Rio Bonito, do Rio das Pedras, do Rio Trombudo, pessoal mais alemão, eles não iam para casa sem tomar uma cerveja deles, podia ser o dia de semana. Foi na praça, tem que tomar uma cerveja. Tomar uma cerveja, formava um grupinho lá e às vezes dava já que já dava meia dúzia lá na mesa. Né? Isso era interessante, né? É uma situação assim, né? Que de época, né? De época. Hoje em dia tu não vê mais isso. É uma raridade, né? Realidade. Hoje em dia também ninguém mais tem tempo para nada, quase, né? Não tem mais tempo para nada. As coisas mudaram de um jeito que não tem mais tempo para nada. Então, o que a gente vai dizer? Tu conheceu a cerâmica do seu Gustavo Bauer? Gustavo Bauer, conhecia a cerâmica dele e meu pai vendeu até um caminhão para ele. Meu pai tinha Ele tinha um Ladwig, né, que era sócio dele, que é o sogro do Otto Bauer, né? Isso. Esse era o Ladwig. E era sócio dele. E era uma das cerâmicas mais bem montadas que tinha, meu pai sempre dizia. Mas a primeira foi do Paulo Viu, né? Ali eu não sei, porque ali a gente fundaram essas cerâmicas, mas eu acho que uma das primeiras foi do Paulo Viu, porque era uma das pessoas mais velhas que tinha, né? E tudo quem fez essas cerâmicas, porque isso era tudo tocado, não tinha energia, né? Sim. Era tudo tocado a água. Isso. Tudo tocado a água. Tinha 13 turbinas de água de lá da garganta até...
Seu Arthur, né, o teu sogro, questionou um dia, né, que ninguém escreveu sobre o valor das águas do Rio Trombudo, né, a força que ele teve na economia, né. Tocava as águas, tocava toda a indústria. Foi uma lembrança assim que eu guardo, né, que o seu Arthur me deixou essa mensagem. Eu inclusive citei isso num livro que estou publicando agora. E todas essas águas, o maior inventor que fazia, o engenheiro maior que tinha, se chamava Leopoldo Villa. Pai do seu Max Villa. Pai do seu Max Villa. Ele fez alguns valos aí, algumas coisas aí. Construiu quatro serrarias, né? O seu Max me disse isso. Muito, fez muito valo. Ele foi uma pessoa importante, muito né? Importante. 1925, a primeira lá no São João, a primeira serraria. Puxava o barro, andava e puxava com carroça. Cavava e puxava com carroça. Que nem na firma suíca ali foi feito lá em cima, onde foi começado, tinha que tirar o barro e trazer para baixo para fazer o aterro ali, onde tem a ponte da rua Medionomes para baixo, ali é aterro, né? Entende? Para fazer o canal e o valo. Feito aquele aterro, daí feito o valo. O seu Alvin Haas me disse que ajudou a construir esse valo e que meu avô, quando veio para cá, trabalharam 3 anos para fazer aquele valo ali onde você estava, ali onde você construiu a casa. Ele me disse, a base da carroça, carrinho de mão, transportando barro para lá e para cá. Ele disse que durou 3 anos a construção do valo. Pedras que não davam conta tiveram que explodir. Ele me disse isso. O pessoal contava isso. Meu sogro contava muito essas coisas assim. Eu gostava de conversar com ele, ele contou tanta coisa assim, que eu não sabia. Eu sentava para tomar chimarrão e ia contando tudo. E ele conhecia, falava de gente que eu nem cheguei a conhecer, né? Sim, eu lembro, né? Nós trabalhamos na prefeitura há alguns anos, né? Mais de 10 anos, eu acho, juntos. Ele era uma pessoa de um conhecimento ímpar, né? Ademar, no início, a agricultura, tudo sem energia, na base do lampião a querosene. Depois surgiu a luz a gás, né? Não sei se você conviveu com isso, não, né? Não. Já estava no centro, né? Na Pitangueira, lá já pertence para o Trombudo Central. Isso lá também foi do meu avô. Depois foi do Nicodemos, né? Ah, sim. E lá sempre teve um gerador tocado com o Rio do Pitangueira. A única luz que tinha por aqui era tocada lá. Então tinha, aonde tinha coisa que tocava, essas turbinas assim, sempre essas turbinas tocavam um geradorzinho junto para manter a luz para aquela indústria, né? Para manter a luz, não para tocar a indústria é tocada com a força da água, a roda e a coisa, né? Mas a luz era para... E o gerador mantinha luz para casa também, né? Meu sogro tinha isso também, né? Também tinha isso. Conforme a velocidade da turbina, a luz aumentava ou diminuía. Isso tinha muito. Bons tempos, né? Difíceis, mas bons tempos. E eu me criei na Pitangueira. Meu pai saiu na Pitangueira em 69, no escuro. As luzes, a energia no interior aqui, ela foi no final da década de 70 e início de 80, né? Ela foi subindo por todas as tifas. Isto foi uma grande coisa, né? Uma grande coisa. Você tem lembrança... Nós tivemos aqui a história dos hospitais, né? Nós temos hoje um hospital bem servido, né? Hospital Alex Griser. Nós tivemos a fundação hospitalar, né? Estava sempre cheio e a minha sogra era a dona da cozinha do hospital, né? E a mulher começou com as enfermeiras a aprender de enfermeira lá, era novinha, né?
Isso deve fazer já uns 70, quase uns 70 anos, né? Foi na década de 50 já, final, né, por aí começou, né? Foi bom esse hospital aí, porque tinha... Farmácias, no início só do seu Ewald Kress? Só do seu Ewald Kress que eu conheci, só a farmácia do seu Ewald Kress. E quando ele parou, veio o Harrington Guzzi? Ele parou e vendeu para o Harrington Guzzi. Daí a minha mulher trabalhava já lá no seu Kress e depois ela trabalhou um pouco com o Harrington Guzzi. Aí quando o senhor Adolfo entrou de prefeito a segunda vez, ele elegeu o meu sogro que ela fosse para Eu conheci ela no Correio já, né, na prefeitura, né? Ademar, que boas lembranças assim que tu traz aí, independente de qualquer coisa, em relação à cidade de Agrolândia, por exemplo, a nossa história, assim, que coisa importante que tu podes lembrar e citar, assim, talvez para as pessoas que não têm conhecimento hoje. Coisas que a gente pode relembrar assim foi da sociedade, das indústrias que a Agrolândia teve, que explorou. Por exemplo, que nem a firma suíca tinha um movimento de pinheiro aí que era, puxava coisa, as fábricas, as serrarias que montavam lá para o campo, no Carapata e para cima, que transportavam pinheiro dia e noite nessa estrada aí sem cascalho, sem macadame, sem nada, né, entende? Então foi essas coisas, e outras foi a sociedade, os futebol, as cerâmicas, fecularias, tinha de tudo. Se produzia sapato, se produzia, tinha costume, se produzia couro, entende? E... Seu Hans com as borboletas, além do costume, né? Hans com a borboleta, eu cheguei a pegar a borboleta, nós íamos nas picadas, pegar as loninhas lá para trazer para eles, assim, né? E outras coisas assim que a gente vê na hora não lembra que era importante, né? Entende? Que nem isso que tu estás fazendo eu lembrar, eu não lembrava disso que fosse A gente teve assim uma época, como você comentou lá atrás, em que só se falava praticamente a língua alemã nessa parte baixa da cidade, né? Nós tivemos a parte alta lá, por exemplo, Serra dos Alves, Serra Velha, Garganta, Rio Novo, que tem uma colonização mais do povo que veio da Serra, antigamente o município de Lages, né? Até chamávamos eles de lagianos, né? Mas hoje são pessoas oriundas do município de Otacílio Costa. Otacílio Costa era encruzilhada. Isso, encruzilhada. E essa vinda dessas pessoas para cá começou a acontecer, e essa mistura mais a partir de que, na década de 80, quando mais indústrias foram surgindo, essas pessoas começaram a deixar a roça e vir trabalhar nas firmas para ter todo mês seu salário. A agricultura é uma renda anual, né? É muito mais difícil. É essa concepção que você tem também das... A gente formava assim, eu era guri, eu me lembrava quando o pessoal, eu era guri e já era carroceiro. Meu pai tinha 2 carroças e nós tínhamos bastante mandioca, 3 alendeiros, e puxava tudo as mandiocas, né? E as mandiocas eram pesadas, tudo a caixa de 100 quilos, em cima de uma balança pequena, né? Tirava da carroça e despejava lá na pilha da mandioca, né? Então, para lavar e... O pesador então isso eu não podia fazer, eu só enchia a caixa, porque eu não podia. Isso tudo eu não me lembro como é que foi. Depois, quando foi um tempo, daí o Elvino Prof inventou de estava na balança para pesar caminhão. Balança para pesar até 30 mil quilos. O Suíca também, eles pesavam o Suíca. O Ziegler já era contra a indústria Ziegler, aquilo, né? Mas depois eles iam pesar tudo lá também, filho. são coisas de época, né? Coisas de época, mas e daí eu, quando veio aquela balança lá, eu trabalhei 4 anos lá de balanceiro, de pesadoria, eu que atendia, né? Então eu atendia balança, compra de mandioca, compra de lenha,
serviço de relação de terra, que os tratores das firmas que iam na terra, que marcavam, mandavam os tratores lá, então eu ficava lá esse tempo que eu trabalhei lá, eu fiz esse tipo de coisa. Né? E meu irmão era torneiro mecânico, de Odário, né? Então, ele era mais velho, que eu já estava uns anos. Né? Se aposentou lá, trabalhou 39 anos. Eu também puxei aipim com carroça lá em Atalanta para a Fecoaria também, quando criança ainda. A maior alegria poder ir lá, levar sozinho uma carga de mandioca. Eu carroceiro também. Ô, Ademar, mais alguma coisa que tu acha assim, que seria importante deixar gravado, guardado para as pessoas? Uma mensagem para os jovens, netos, bisnetos, os que vêm lá para frente? Que como eu te falei, uma coisa que eu queria te falar, eu vou te falar outra coisa parecida, né, entende? Quando eu tinha 14, 15 anos, eu fui com a minha mãe em rodeio, na ordenação de um padre lá, sobrinho dela. Então nós fomos de trem, até no Santuário, fomos de trem até as curas e lá nós fomos para o rodeio. E lá, quando chegamos lá, era que nem na Agrolândia. Ninguém falava português, só italiano. Só italiano. Então, eu trabalhava italiano, eu entendi um pouco melhor. Né? Então, isso é uma coisa que eu queria falar para ti. O pai era mais da região alemã e a minha mãe mais da região italiana. Entende? Então, eu andei de trem, como todo mundo aqui de Agrolândia andou, porque eles iam para baixo mandando trem. A gente vê que o gado aqui tu não acompanhou, aquela época que o gado descia do campo, tudo em tropa, tocado, todo dia era 2, 3 tropas de boi. Às vezes chegavam de noite aqui, eles pediam um lugar para plantar com a boiada, mangueiravam os boi tudo, no outro dia seguia a viagem. Né? Aí às vezes levava até na Barra Tromudo, lá era embarcado no trem, né, entende? E antigamente, porque esses bois iam para Joinville, para Blumenau, para longe, né? Para carnear tudo. E boi naquela época não se vendia boi com 1 ano e meio, dando 16, 18 arroba. Um boi velho da aspa grande, de 4, 5 anos, né, entende? Bravo, a gente às vinha assim de bicicleta, tipo, parava no mato para deixar o bicho passear ainda, né? Isso tudo a gente lembra, né? E açougue tinha que ter bastante, porque banha é que tocava o município, e carne e porco é que tocava o município. Escarnear o gado os finais de semana só, né? Senão, no dia de semana, quem queria tinha que ir no açougue comprar banha, comprar ossada de porco, comprar torresmo, comprar morcilha, né? Feito tudo aquilo, né? Entende? Que a gente, isso nunca acaba de lembrar de todas essas coisas, né? E eu fiz parte dessas coisas, de fazer essas viagens para comprar tudo isso aí, né? Pegava uma charrete e vinha. Porque antigamente nem bicicleta não tinha, mas tinha charrete só. Né? E adiantava ter bicicleta, porque as estradas não davam de andar de bicicleta, não tinha só lama, rapaz, dava um pantanão que dava uma semana para dar uns trilhos para andar de bicicleta, rapaz, entende? E assim foi a nossa vida. Tamanco? Tamanco. Até que eu fiz a comunhão, andei de tamanco. Então eu ia na aula de tamanco, mas daí o banhado não deixava, botava o tamanco e ia por dentro dos postos descalços, né, entende? É mesmo. Sim. Depois, e assim foi. Nunca acabo de lembrar tudo, sabe, entende? Fruta, a gente tinha fruta de tudo, meu pai tinha fruta de tudo quanto era tipo lá. Hoje em dia não dá mais. Hoje em dia tu planta uma pera, não pode mais pera. Tu não planta um pé de caqui, rapaz, nós tínhamos caqui, tudo muito era tipo, rapaz. O que dava de o
pai gostava muito de frutas, né? Então, nós quase não dava de ver a casa no meio, tanta coisa que tinha, né? Pinhão, nós tínhamos pinheiros que carregavam de pinhão, aquilo era sagrado, aqueles pinhão. E assim foi a nossa vida. Pescava nos ribeirão, dava jundiar, acho que é uma coisa, hoje em dia nos ribeirão não dá mais jundiar, porque a traíra, como tudo naquele tempo, tu não via uma traíra, né? Entende? Queria comer um peixinho, pegava umas minhocas, ia lá na boca da noite, botava nos pocinhos lá e puxavam 3, 4 mundiais, levava para casa, limpava, botava na frigideira e a polenta lá e vinha aqui. Tudo isso a gente fazia, né? Já estava de olho. Então, se criava também, tinha jagoa, a gente criava as capas também, né? Entende? Pro gasto, assim, né? Entende? E assim foi. Madeira, quem explorou a madeira, tudo, das terras e lenha, tudo foi as indústrias. A lenha ia para as fecularias, cada fecularia gastava por safra aí uma casa de 3, 4 mil metros de lenha. E a cerâmica, né, entende? A história ia tudo para a serraria, ia para o Leopoldville, ia para o Helmutville, ia para o Indústria Ziegler, ia para o Suica, ia para o Com, ia para os Palpites, ia para... Todo mundo fazia serraria e se fazia chiqueiro, se fazia cerca, se fazia tudo com madeira, né, entende? Nós tínhamos pasto grande, tudo cercado para porco, se criava os porcos tudo solto, né, entende? Quando fazia um ano, prendia e vá trato, inhame, batata, coisa, se via uma quirela, não tinha máquina de jeito nenhum para fazer uma quirela. Depois que veio uns moinhos tocados à mão para fazer uma quirelinha para os pintos, por mais tarde, né? Arroz, tu comia se plantava. Então nós plantávamos uma rocinha de arroz para ter arroz do seco, né? Arroz do sequeiro. Então, assim foi a vida, não teve coisa de contar. Hoje em dia, se a gente contar para os filhos, mas nós vimos com os olhos, assim. A gente viveu isso, né? Viveu isso. E os filhos até meio que ridicularizam a gente quando a gente conta essa história, né? Eles acham que isso não é possível, né? A gente às vezes, eu me lembro, eu e o meu irmão, mas era terça, caminhava uma vez, depois vinha no sul, trazia uma perna de boi para nós fazermos bom cotó. Botava numa tacho, fervia uma tarde inteira, que o cotó já fazia cortado, né, assim. Aí fazia, daí nós desossava e fazia. Dava um cotó por uns 2, 3 dias. Né? Sim. E era bom, né? Nós fazíamos, então, tudo isso não tem. Hoje em dia nem sabe o que é um mocotó. Pior que é, né? E é bom. E é bom. É bom. Acho que nós fomos criados, né, para uma vida mais saudável, né? Olha, bem no fim tudo foi, porque naquele tempo que eu noto, foi mais saudável. Naquele tempo morria muita criança. Falta de recursos. Né? Mas nós fomos criados, nós não tomamos vacina para sarampo, nem para catapora, eu tomei para varicela, né? Para cachumba, para essas coisas, eu não tomei vacina para nada. Aquilo me deu tudo no couro, e dava em todo mundo. Naquele tempo não tinha vacina. Uma vez na escola, eles foram aplicar na escola uma vacina para febre amarela, no estado. Isso eu ganhei lá na escola, se me lembro. Então, foi assim, a lembrança que a gente. Agora criança, a minha mãe sempre contava que deu uma época que deu uma febre de paratifo, tifo,
matou quase metade do pessoal. Aquilo morria gente assim, que nem peste de galinha, quase. Cozido da febre, não tinha remédio para febre. Entende? Meu pai se casou em março de 1937, a minha mãe. Em novembro ele perdeu uma irmã e a mãe. A minha avó e a mãe, de Paraty, entende? E assim o pessoal morria, elas morreram um mês de diferença. E a minha mãe sempre dizia, não tinha remédio para combater a febre. Hoje em dia tu tem ali uns comprimidos, dá uma febre alta, tu vai lá e toma já uns depirona, umas novalginas, já tem que ter em casa. Né? E na época a gente era guri, o remédio que a gente tinha em casa era melhorar. Na verdade, a gente vive hoje muito mais, mas à base de medicamento, né? Medicamento. Eu tomo aí 12, 14 balinhas por dia. Toda hora tomo de manhã e de noite. Tem que tomar. É interessante a gente comentar sobre isso, Ademar, porque a gente precisa deixar guardada a nossa história para as pessoas, né? Tem que deixar. Os nossos descendentes, eles não lembram de 10 anos atrás. Nossos filhos um pouco, nossos netos. Se você pergunta, eles não sabem nada que aconteceu há 10 anos atrás. Então é preciso guardar isso, por isso que é bom esses depoimentos. Meu pai dizia para mim, para nós assim, que quando ele era guri, que ele tinha 8, 9 anos, que ele vinha para cá, que tinha muito índio ainda naquela época. Sim. E de noite, se os cachorros vinham, arrepiavam o pelo e vinham para o rancho, podem contar, dizer que tinha índio rodeando o barraco, né, entende? Isso ele contava para nós. Então, isso ele disse que tinha muito medo, né, entende? E ele disse que eles faziam um colchão improvisado, e daquele colchão eles deitavam na tábua seca e faziam uma coberta. Se dava friozinho, né, entende? Senão eles faziam mais coisa, né, entende? Naquele tempo era difícil, né, entende? Os teus pais provavelmente tiveram que desbravar, derrubar muito mato para poder ter terras para plantar, né? Desbravar muito. Como é que você vê hoje assim o tratamento que tem o agricultor, o produtor rural, em relação aos controles de governo, a fiscalização para cortar uma árvore, produzir uma lenha para si, às vezes, qualquer coisa, uma casa, um rancho, um galpão, essa fiscalização que multa, que pune, que proíbe tudo. Como é que você vê isso? Eu acho que isso é um abuso de poder. Eles tinham que fazer a maneira mais diferente. Isso aí. Proteger, exigir que proteja, mas que exija que possa explorar também isso aí. Que plante, explore, mas plante, né? Explore, mas plante, entende? Porque a gente foi criado assim, de uma maneira assim. O meu avô veio para cá, ele, nessas barrigas cheias de pinheiro, dizia ele, não tem pinheiro, não deve comprar, porque não é terra boa, então tinha que comprar, não tinha pedra e coisa boa, porque só se plantava milho, feijão e coisa para comer. Né? Não era mecanizável, né? Podia ter pedra, né? Daí eu vou te contar uma outra coisa. Meu pai, o Antônio Coelho, era compadre. Eles tinham mais ou menos a idade só. Eu não conhecia o seu Antônio Coelho. Conheci. Conhecia, era o vizinho de vocês lá em cima? Isso. Daí eles eram vizinhos, eles se visitavam muito. O Coelho era padrinho de batismo da minha irmã e a dona Cecília, eles se visitavam muito. Domingo, assim, era um compadre fazer uma visita no outro, tomar um café. E foi um dia que não tinha terra arada, não tinha arado para a terra, nem de cavalo. E o meu pai
já conhecia aquilo que ele viu que podia ter uma arada. Quer dizer alguma coisa, não? E convidou o Sr. Antônio Coelho para associar e comprar um arado. E o Sr. Antônio não conhecia um arado. Ele nem sabia, não tinha visto. Mas combinou de olhar o arado, então. Depois não sei onde é que foi, mas foi olhar o arado. E foram e olharam o arado e o compadre disse, olha, o pai disse, compadre, trabalho uma semana, a terra, eu trabalho 2, 3 dias, a gente combina e vai tocando cavalo, nós temos, coisa e tal. E ele foi, olharam o arado, concordou com tudo, só dizer assim pro meu pai, mas eu estou estranhando uma coisa, compadre. Esse arado tem uma roda mais pequena que a outra. O pai sempre contava isso, né? E esse Antônio depois não gostava de contar isso. O pai não contava, não deve contar que eu saiba. Aí o pai explicou para ele, porque isso é o seguinte, essa arada aqui vai fazer um valo. E daí a roda grande vai dentro do valo na próxima vez, e a roda pequena vai em cima do barranquinho. Ah, tá certo. O pai sempre verdade. o primeiro arado, e a primeira coisa que teve no Pitangueira foi os 2 que compraram. Tudo isso a gente lembra que eles contavam. Né? Seu Antônio morou na Pitangueira de início? Morou, criou toda a família na Pitangueira. Depois veio ali para criou toda a família lá, já tinha alguns, eram pequenos ainda, mas depois é que ele comprou lá em São Pedro do Sul. Ele criou lá, foi na aula, tudo lá, depois. Também tinha 12 filhos, parece. Meninas, pai. E daí na Pitangueira criou-se aquela família do ex-filho da Silva, que eram os polícias que eles falavam, sim, que é o pai do Amaro, do Deus, do Antônio, do João, do Turíbio, daí tinha mais gente, assim, que esse era mais velho, assim, desses brasileiros, aí tinha aqueles Barbosa lá, que esses já, os Barbosa já eram o gênero do Chico da Silva, né, gente? Eles tinham uma encrenca entre família lá, que durou muito lá, e foi um trabalho para Pitangueira, né, e coisa e tal. Mas, no fim, acabou tudo. E nada, assim, né? E hoje em dia, daquela parte da minha gente lá, que eu me lembro lá, tem a minha irmã, que a minha irmã, na realidade, ela não mora na Pitangueira, ali onde era do Delírio Matheus, ali na Pitangueira, não é Águas da Pitangueira. Né? Sim. Ela se criou lá e estava na Pitangueira. E a outra pessoa era a Tida, aquela que era junto, Edith, filha do Mário da Silva, era junto com o Lindolfo Baiter, lembra? Ah, sim. Essa ainda vê. Ela mora na Pitangueira, né? Mora lá. Essa acho que ainda vê. E daí dos outros pessoal, não tem mais ninguém. Só descendentes. Só descendente. Isso acontece na grande maioria, né, das comunidades, isso está acontecendo, né? Eu não sei o que é que tu tens mais, né, assim, que tu queira contar de repente. Olha, que a gente lembra, assim, até a gente podia saber, assim, mas eu fico grato por tu fazer muita pergunta que eu não teria lembrado, assim, né? Sim. Veio já preparado para isso, né? Entende? Mas eu acho que o que tinha de mais importante, porque a comunidade católica lá na Pitangueira pertencia tudo para a Barra do Tigre, era a comunidade maior de Agrolândia, católica. Aqui foi feita uma igrejinha, tinha 11 membros para essa aqui, né? Mas lá em
bar antigo, tinha uns 100 e pouco. Porque era palhocinho, café, ali a barra antiga, pitangueira, tudo desde aqui de cima dos Mateus, tudo pertencia, tudo para aquela igreja lá. Eu fui crismado e batizado, tudo lá. Né? São Luís. Hoje em dia quase não tem mais ninguém para tocar a igreja. Eu conversando com pessoas, teve ali a família Bertoldi, mais alguns, né, que começaram a comunidade católica do centro e dizem que as primeiras missas foram rezadas na casa do seu Ruxo, lá no Rio Bonito. Onde era a escolinha lá. Ah, sei. E depois é que eles vieram ali para essa área que o Swicker, eu acho que doou para a igreja ali e construíram. Então, é o que eu consegui nas minhas pesquisas, essa informação. Foi que nem a pitangueira, foi começar a rezar na sala na escola, né? A maioria, né? Assim, Aí todo domingo tinha o culto, nós íamos no culto, né? A minha mãe foi a primeira capelona, a primeira ministra que fazia, né? E ela também atendia nas missas, né? Entende? Sim. Ela era italiana, daquela italiana verdadeira, né? Entende? Que gostava, e ela foi, depois as minhas irmãs, e assim que se formou-se. Quer deixar uma mensagem, uma ideia positiva para as pessoas que vão assistir, para os netos, bisnetos e aqueles teus descendentes, assim, deixa uma mensagem, daqui 50 anos alguém de repente vai ver. Eu quero deixar uma mensagem, faço questão de deixar uma mensagem. Que no dia de hoje, que é dia 21 de março, eu fui entrevistado pelo Valmir Batista, que veio fazer uma entrevista a respeito aos antigamente, do que eu conhecia antigamente, dos anos 50, de 1950 para cá. E eu fui entrevistado e eu deixei algumas coisas, os conhecimentos que eu conhecia, o que acontecia, né, o que a Agrolândia viveu. Então eu quero que esses filhos e netos e bisnetos daqui 50 ou 100 anos, que eles vão olhar para o que nós passamos e o que os nossos pais e antepassados passaram para conhecer o que foi de Agrolândia. E eu gosto que valorize isso, que isso é uma mensagem muito importante para quem interessa para os passados de Agrolândia. É isso aí. Muito obrigado. Parabéns e muito obrigado, Sr. Ademar, por me conceder o privilégio dessa entrevista, que será guardada com muito carinho, né, e disponibilizada para a nossa sociedade. Vai para o canal Caminhos e Vidas no YouTube, onde vai estar disponível para qualquer cidadão do mundo. Tá. Muito obrigado. Valeu. Um grande abraço. Amém.